Bom, virando a página na pauta do programa, Lúcio Flávio. O Botafogo definiu Thiago Nunes como novo comandante e demitiu o técnico Lúcio Flávio, que comandou a equipe nas últimas 8 partidas. A decisão foi tomada pelo John Textor, dono da SAF Alvinegra, e também pelo departamento de futebol do clube. Com isso, ele deixa o quadro de funcionários do Botafogo, não retorna ao cargo de auxiliar, e o Lúcio Flávio não vai ter qualquer função na comissão técnica do Thiago Nunes, que já está no Rio de Janeiro para assumir como técnico principal do Botafogo nessas últimas rodadas. Na visão de algumas pessoas... Que merda, hein? O mesmo motivo que fez com que o Lúcio Flávio assumisse o cargo de treinador poderia ser importante para o processo de adaptação do Thiago Nunes no clube, que é essa proximidade com os jogadores e o elo entre a comissão técnica e os atletas. O tema gerou muita repercussão aí nas redes sociais, pelo fato até do Lúcio Flávio não ter pedido para ser o treinador da equipe, né? Porra, os jogadores foram lá, eu digo. Não pediu. E agora quem fica desempregado é o cara. E agora ele foi demitido, Vampeta. Agora ficou desempregado. Tava ali, não pediu para estar, né? Botado, os jogadores foram lá, pediram ao homem, e agora o cara perde o emprego no final do ano. Vem Natal, vem Ano Novo. Sim. Tem tudo aí, ó, cara. Vê como é que é. É um profissional que está em aprendizado, podemos colocar assim, que está se aperfeiçoando. Eu acho que principal. Ele fez todos os cursos aí da CBF, como o Marcão também faz no Fluminense. O Marcão tá ali, né? Fica ali, sai algum treinador, ele vem, assume um pouquinho, depois volta. Agora o Lúcio Flávio era funcionário do Botafogo, os jogadores reuniram para pedir para botar ele. Ó, de volta à rádio, hein? Agora em todas as plataformas, do jeito que você gosta. Você vê como é que é, no YouTube, Pedro, tudo. Flávio, no aí, professor, SAF, né? SAF, não sei o quê, vem pra organizar, não sei o quê. Se o Tiquinho Soares faz o pênalti, o cara tava empregado. Jogou contra o Palmeiras. Isso aí. Vencendo por 3-1, se tivesse feito pênalti... Faz o gol, Você vê? Perdeu o emprego. Tá aí, e agora? Se tivesse vencido agora o Bragantino, não sei também, né? Vencia por 2-1 até a reta final do jogo, né? Não, mas contra o Bragantino ele já estava definido. Isso eu tô falando o pênalti contra o Tiquinho, faz o pênalti, o melhor jogador do campeonato, o melhor jogador do Botafogo, faz o pênalti, talvez tivesse empregado até agora. Foi uma decisão dos jogadores, foi um pedido dos jogadores, e agora o Lúcio Flávio fica até mesmo sem emprego. A gente imaginava que ele ia ficar pelo menos ali na comissão técnica, trabalhando em... Ele era funcionário do clube, né? Em alguma área do clube, exatamente. Ele era funcionário do clube. Assumiu essa responsabilidade e agora está pagando a conta, Vanderlei Nogueira. Lúcio Flávio demitido do Botafogo. A gente sabia que chegaria um outro treinador, seguramente em 2024. Chegou antes por esse momento desesperador, né, que está vivendo o Botafogo em relação a... Tinha praticamente tudo na mão e agora a coisa está apertadíssima para o Botafogo. Está vivo ainda, mas está apertado. Contrataram o professor Thiago Nunes, que vai chegar e não vai contar com ele, que já foi demitido. Eu entendo que contratou, o Thiago é que vai trabalhar essa coisa toda, mas eu tenho a informação que o Lúcio Flávio ajudou muito o Caçapa. O Caçapa veio lá falando francês com biquinho. Embora ele não conhecesse, ele soubesse como é o Botafogo e tal, mas ajudou muito. E o Caçapa deu certo, deu uma agitada, deu uma ajeitada e a coisa caminhou, né? Conquistou pontos importantes. Eu acho que foram muito cruéis, sinceramente, com o Lúcio Flávio. Eu acho que o fato, ele estava lá, a pedido dos jogadores, o dono concordou, porque o Botafogo tem dono, né? Foi chamado numa hora que o clube precisava, ele estava lá, e agora foi descartado, foi jogado pela janela. Eu achei que o Botafogo agiu com muita... O Botafogo e os jogadores, que não, pelo menos que eu saiba, não tomaram uma posição, digamos assim, em defesa. Não que ele continuasse como treinador porque veio o outro, mas que preservasse, né, o espaço dele dentro do clube. Sei lá, alguma coisa poderia acontecer para que ele não fosse descartado dessa maneira. É o que eu vejo de longe. Mauro César, Botafogo, portanto, aí a decisão do John Textor de demitir o Lúcio Flávio. Mauro.
Pois é, você vê a semelhança dos clubes tradicionais, com seus velhos dirigentes e antigos hábitos, com a SAF, né? Demitiu o Anderson Moreira, demitiu o Bruno Lage, demitiu o Lúcio Flávio. 3 demissões. Está quase chegando o Landim. Cruzeiro. Né? Cruzeiro também. O Cruzeiro demitiu o Pepa, agora o Zé Ricardo, né, nesse período. Antes o Pesolano também foi demitido, né? Se bem que ele pediu o boné, né? Isso. Ele pediu para sair. Para assumir o time da Espanha. Foi assumir o time lá do Ronaldo. Que é do mesmo dono. Mas é a mesma coisa, não muda muito. O Barbieri também foi demitido do Vasco, né? Eles vão mandando embora, igualzinho. Não tem trabalho a longo prazo, lembra? Não, a visão de mercado do Botafogo, tudo. Realmente pegou jogadores interessantes e tal, mas tem um investimento ali, não foi a preço de banana. Montaram um time à feição do que queria o Luiz Castro. E depois não souberam fazer a gestão, buscar alguém com um perfil parecido para dar uma sequência ao trabalho, buscar um técnico mais pela nacionalidade, talvez, do que por outra coisa, uma escolha, no mínimo, controversa. E, de fato, o que falou o Vanderlei é muito importante. Cadê os jogadores agora? Não queriam o Lúcio Flávio? Né? Eles não queriam o Bruno Lage e pediram pelo Lúcio Flávio. Vão se manifestar, vão dar as caras, vão defender o... Né? Nada. Todo mundo quieto. Ninguém vai abrir a boca. Duvido. Vai ver se vai ter alguém na rede social defendendo, alguém vai lá falar com o John Textor. E a nota do Botafogo deixa claro. John Textor com o departamento de futebol, fica claro que quem manda é o dono. Aprenda, torcedor. Se seu time virou SAF, seu time tem um dono. É o dono que manda, é o cara que manda. Ou os caras, se for um colegiado, no caso do Vasco não tem uma pessoa, uma empresa, né? Mas tem as pessoas que comandam a 777, automaticamente decidem. É o Ronaldo no Cruzeiro, com os seus pares também. Tem gente do lado dele tomando as decisões, mas a palavra final é de Ronaldo. A palavra final do Botafogo é de John Textor. Ele decide. Ele bate o martelo. Ele manda. Não é o torcedor, nem o jogador, nem ninguém. Fez uma vontade, mimou o elenco, digamos assim, né? Mandando embora um técnico, colocando outro. E o detalhe, a irritação era porque o cara colocou o jogador no lugar do outro, tal, que também achei foi uma mexida, não colocar o Tiquinho naquele momento, o Diego Costa. Mas ficou bem claro que o problema do Botafogo não se limitava ao Bruno Lage. Porque ele saiu e não mudou, não melhorou, piorou até. Piorou. O aproveitamento do Lúcio Flávio é pior ainda do que o dele. Então, tá aí. Pelo menos eu acho que isso vai diminuir um pouquinho esse oba-oba deslumbrado de achar que as SAFs são diferentes. Não são diferentes. O que é diferente, gente, é ter uma gestão profissional, equilibrada, que entenda de futebol e que saiba passar pelas turbulências inerentes a uma temporada. Ninguém passa invicto ali sem acontecer nada. E isso a gente não vê no futebol. É muito, muito, muito raro. O Goiás mandou o técnico embora também. Evangelista. Cara, o elenco do Goiás é fraco para a Série A. É um dos mais fracos, se não for o mais fraco da Série A. É um elenco limitado. Para mim é inferior ao do América, que é o último colocado. O América tem um time melhor do que o Goiás. E o cara tá ali tentando escapar, a culpa é dele. A culpa não é dele, cara. O Goiás não tem um time de Série A. Na verdade, eu acho até o seguinte, eu já falo isso há algum tempo. O Brasil não tem 20 times de Série A. O Brasil tem no máximo 18. Se você fizer um corte técnico, você vai ter 18 times, de repente, na primeira divisão, não vai ter 20 times, não. A França reduziu agora o número. A Alemanha, até por questões climáticas, para o campeonato tem 18. E também acho que na Bundesliga 18 está muito bom. E tem aqueles times alemães lá que não são de primeira divisão. A França também, acho que é questionável ter 20. Não tem 20. Eu já estou com medo. Meu Vitória foi campeão ontem com o empate do Sim, foi campeão antecipado. Antecipado. Já estou com medo já do ano que vem de cair de novo. Porque não tem dinheiro para fazer um plantel. Isso dá arrepio para a cartolagem. A possibilidade de, por justiça técnica, você diminuir o número de 20 para 18, por exemplo. Não vai acontecer nunca, não vão deixar. Quando você fala de Campeonato Paulista, por exemplo, é a mesma coisa. Quando você fala assim, olha, o campeonato pode ser enxugado, eu gosto de campeonato regional, especialmente de São Paulo, porque deixa viva rivalidades importantes, mas poderia diminuir o número. Nossa, quando você fala isso... A pessoa cai 4, de 20 já cai 4. De 20 o clube já cai 4. Aí é quantos por cento já aí? Né? Já começa a competição, já você com... o quê? 16? Cai 4. Mas eu acho que poderia ter alguma coisa que enxugasse, né? Porque quantidade não quer dizer qualidade, né? Então, quando você fala isso, as pessoas ficam, aquelas interessadas que temem o rebaixamento, por exemplo, nem pensam em diminuir, claro, principalmente os mais fracos, né? Os mais frágeis.
Eles estão sempre correndo o risco de serem rebaixados. Então, quando você coloca em votação, normalmente não há unanimidade, né? Botafogo, que hoje vai ter o primeiro dia de trabalhos aí com o Thiago Nunes, que está conhecendo o clube. Hoje teve uma reunião, estava lendo aqui com o John Textor, para entender como é que funciona o Botafogo, o tal planejamento, né, que a gente também chegou a tocar aqui nesse assunto, o planejamento da SAF, qual que é o planejamento do Botafogo daqui para frente, enfim. Tiveram uma conversa John Textor e Thiago Nunes, e hoje o Thiago Nunes fará uma atividade com o elenco do Botafogo que só depende de si para ser o campeão brasileiro, Vanderlei Nogueira. É verdade, tá vivo ainda, né? O Vampeta toda hora fala isso para mim. Olha aí, tá respirando, tá vivo, ainda banco. Fala toda hora aí. Ele tá convicto. Se o pessoal do Botafogo tiver a mesma convicção do Vampeta... Só pegar o programa e assistir aqui, ó. Sem dúvida. Mas tá vivo ainda. Não é uma situação fácil, mas ainda está respirando. Vampeta, agora esse comando do Botafogo, essa mudança no comando do Fogão, sai o Lúcio Flávio, chega o Thiago Nunes, primeiro dia de trabalho do Thiago Nunes, e aquilo que eu comentei com o Vanderlei, né? O Botafogo, apesar dessas últimas rodadas não terem sido animadoras, né, para o torcedor, enfim, de oscilação, o Botafogo ainda continua dependendo de si para ser campeão. Ele vai ter praticamente quase 12 dias, 10 dias para treinar, né? Porque não tem a semana toda aí, vai ter a semana toda para treinar. A semana que vem, o final de semana, acho que é o final de semana que o Botafogo joga contra o Fortaleza. Vai ter 10 dias ali para fazer alguma coisa. Normalmente a pré-temporada é de 30 dias, ele vai ter aí quase 30% de uma pré-temporada, que vai ficar 10 dias com os caras, né, para retomar a confiança e viver esses 5 jogos finais aí 6 jogos finais do Brasileiro. Botafogo, portanto, demitiu nesta terça-feira o técnico Lúcio Flávio, que comandou a equipe nas últimas 8 partidas, e agora está chegando o Thiago Nunes nessa reta final, e o Fortaleza no caminho, tanto de Palmeiras como de Botafogo. E o Fortaleza precisando vencer esses 2 jogos, porque quer subir na tabela de classificação, quer uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. Quer crescer. Exatamente. Então, assim, vão ser jogos importantes, decisivos, né?